Deixa eu começar, ele já pronto, já começou a gravar. Por que que ela saiu? Não Entrou sei, esse... não. Às vezes deu algum problema na internet, alguma coisa assim. É. Bom, nós vamos agora falar, a gente já discutiu um pouco o que é literatura, discutimos um pouco sobre gênero literário, faltou eu falar um pouco do gênero dramático ou a tragédia, né? Que seria o gênero que cuida da parte do teatro. Estou pensando em trazer uma pessoa que é especialista em tragédia, no gênero dramático, para dar uma palestra. Vamos ver se a pessoa aceitar. Aí ele dá a palestra e a gente fecha os gêneros. Mas a gente já fez essa discussão, agora nós vamos entrar na parte historiográfica mesmo da literatura, tá? Que significa estudar as tendências, né, de cada época e as características das obras. O que determinava o que era literatura naquele momento e quais as características da parte histórica desse movimento. Tá? Que para fazer um apanhado geral e entender como que evoluiu. Para que a gente faz esse estudo? Para entender exatamente como o homem daquele momento pensava, porque você vai ler um poema, por exemplo, do século XII, você tem que entender por que aquele poeta escrevia daquela forma. Qual que é o pensamento da época? Entendeu? Como que ele viu o mundo? E como isso refletia na sua escrita? E assim sucessivamente, né? Conforme os anos foram passando. Então, depois vem um outro movimento, depois vem o outro, isso de acordo com a parte histórica, o contexto social de cada momento. É claro que a gente está falando aqui da literatura europeia, basicamente, mas como nós fomos colonizados por um país da Europa, e toda a literatura que ele trouxe, que ele tinha, o que ele fazia, acabou influenciando a nossa. Né? O nosso formato de literatura, de cultura escrita, ele veio todo da Europa, porque os nossos colonizadores estavam lá. Tá? É claro que a gente tem influências na nossa mitologia das literaturas orais, indígenas e africanas. Por isso a gente faz um estudo hoje muito mais amplificado. Mas a gente não pode negar que a parte escrita, formal, os modelos que os escritores, a maioria dos nossos escritores seguiam, era o modelo europeu. E deles vem toda uma história, toda uma carga histórica. De alguma maneira, isso faz parte também da nossa história, da nossa formação como país. Por isso que é importante estudar e a gente ir lá atrás, né, no início da literatura de língua portuguesa, que é praticamente o início da história de Portugal. Tá? Portugal, e para isso eu vou começar contando um pouquinho da história de Portugal. Beleza? Quantos anos vocês acham que tem Portugal? Não faço a mínima ideia. Eu vou pesquisar aqui no Google, aí eu te Pode falo. pesquisar. Eu vou pesquisar aqui, eu te falo. Então, é, vamos supor, né? A gente fala uma língua portuguesa. De onde nasceu a língua portuguesa? De que outra língua ela vem? Vocês têm ideia? Não. É, do espanhol? Não sei. Ela chegou a fazer parte de um combinado, vamos dizer assim. Ela era junta com uma outra língua que era o galego, que é uma língua espanhola, né? Tá na Espanha, mas não é o castelhano que a gente conhece como língua espanhola, porque a Espanha ela tem várias línguas, entendeu? Ela não tem só o castelhano, que é a língua que eles trouxeram e colonizaram os países irmãos nossos aqui, nossos vizinhos. Não, ela tem várias línguas. Ela tem o catalão, ela tem o galego, ela tem o bal, deixa eu ver como que é, chama mesmo a outra. Bal, língua. Ai. São várias línguas
Então, o castelhano, o outro que eu tô meio confusa com o nome. Ó, aqui, ó, basco, é basco. Eu sabia que era com B. Tem um basco, aí tem outros, tem o aronês e o asturiano. Ó, até vou pôr aqui para compartilhar com vocês. Isso só na Espanha. Portugal também, cada regiãozinha ali da Europa tinha, cada um pedacinho tinha uma língua, tá? E os povos que ali viviam tinham suas próprias línguas. O que acontece? Antes de ver esses países, a Europa toda foi também colonizada, vamos dizer assim. Foi também dominada por um único país. Uma única nação-estado. Qual a nação que era essa? Quem sabe? Ah, eu não sei, não. Que invadiu vários territórios, ocupou. Eram os romanos, tá? Vocês lembram disso da Grécia e Roma? Não, eu não lembro. Então, estudaram sobre a civilização grega, a civilização romana? Talvez sim, mas eu não me Eu lembro. estudei, mas eu não lembro, não. Faz um pouco de tempo. É bom relembrar, por isso que a história faz parte, o estudo da história faz parte da literatura, porque você vê. Uma língua, a nossa língua portuguesa, ela é de origem românica, né? É de origem latina. Ela nasceu do latim, que era a língua dos romanos, tá? Os romanos, eles dominaram praticamente a Europa inteira e parte da Ásia, tá? Ocuparam vários países, vários territórios ali que tinham suas próprias línguas, tá? E eles obrigavam, e uma das coisas que eles diferenciavam de outras nações que dominavam é que eles obrigavam o povo ao qual eles escravizavam e dominavam a falar a língua deles. Isso era um diferencial dos romanos. A pessoa que eles tinham capturado lá, ou saqueado, né, transformado em escravo, ele era obrigado a falar o latim. Era por livre e espontânea vontade, não. E eles foram disseminando o latim uma boa parte da Europa. Inclusive em países que a matriz é a língua germânica, e não o português, e não o latim, tá? Como, por exemplo, a Alemanha, que é outra matriz, que é a germânica. E aí, quer ver? Eu vou pegar aqui para vocês a árvore genealógica das línguas. Vamos ver se tem aqui. Ó. E aí eles obrigavam essas nações a falar a língua, o latim, e como essa pessoa tinha a língua própria dela, esse latim a qual ela ia falar não era igual ao latim, né? O latim vamos dizer assim, dos juristas lá de Roma. Não era igual ao latim clássico, tá? Nem os soldados que tinham tanto contato com outros povos, mesmo com a violência, através da violência, eles falavam o mesmo latim, que era o latim que estava nos livros, tá? Que era o latim que era obrigado tanto a estudar nas escolas, que os romanos criaram, né, as escolas, exatamente para poder difundir o latim. Olha só, o objetivo da criação da escola era fazer com que as pessoas que aprendessem o latim não degenerassem a língua, não mudasse muito a língua, mantivesse a língua, era exatamente ensinar a língua normativa, padrão deles, entendeu? Para que a língua não se perdesse. Mas não teve jeito. Com a entrada desses outros povos falando latim, que eram povos celta, lusitanos, que ficavam na costa, por exemplo, de Portugal, os galegos, os bascos e tal, essas línguas foram sofrendo modificação. Esse latim sofreu modificação. E conforme ele foi se modificando, ele foi dando origem às línguas que nós conhecemos hoje de matriz latina, europeias, que são o francês, o italiano, o espanhol e o português. Ainda tem o romeno.
Então, essas línguas aqui, que eu falei para você, são línguas irmãs, que vêm da mesma matriz, vêm todas do latim, tá? E daí elas só modificaram, elas têm as diferenças entre elas de acordo com essa interação, de acordo com o povo que a recebeu e com as outras interações de outros povos que ficaram ali. Por exemplo, o português, por 800 anos, os árabes praticamente dominaram ali a Península Ibérica e ficaram ali na Península Ibérica, que é Portugal e Espanha. Então, há muita influência do árabe, tanto no espanhol quanto no português, por exemplo. O árabe, o celta. Então, a língua portuguesa, ela já nasce miscigenada, você entendeu? Ela já nasce dessa mescla de povos. Se algum português, um idiota, for racista, um imbecil, ele está sendo racista. É muito engraçado, porque a nação mais mestiça da Europa é Portugal, tá? Na sua origem, assim, no seu nascimento lá. Eu sinto que eles são mais morenos que os outros, assim, outros, nem alemão, tal, eles são mais morenos. Então, se tiver alguma ali, tiver uma nação que é como se diz, miscigenada, é Portugal. Tá lá desde o início. Desde essas invasões, essas integrações desses vários povos, e que fez com que a língua portuguesa tivesse essas diferenças e nascesse tão bonita, por exemplo. Tá? O português, então, ele já nasce de um latim, não é o latim clássico, o latim da escola que os romanos queriam ensinar, mas sim do latim que o povo falava, tá? Que o povo se comunicava, que o povo modificava. Porque no latim clássico, por exemplo, tem diferenças e casos. A língua que eles falavam tinha algumas diferenças. Por exemplo, eles não tinham essa questão, tinha que ter sujeito, verbo, objeto. Não, eles podiam ter sujeito em qualquer parte da frase. E a mudança e o valor da semântico e sintático estava na palavra e não na frase. Isso de mudar para a frase, ter preposição, conjunção, preposição, ligando as palavras, ligando o verbo objeto, isso já foi coisa do latim vulgar, tá? O latim vulgar que levou isso para a língua portuguesa. E das últimas, e a língua portuguesa foi uma das últimas línguas a sair do latim vulgar, tá? O francês, o italiano foram eles se mantiveram mais clássicos, mais próximo até. O italiano, por exemplo, se manteve mais próximo em alguma parte do latim. E o último a se constituir como língua, a se firmar, foi a língua portuguesa. O que vocês acharam disso? Dessa parte? Achei interessante. Mostra que assim, deixa eu ver onde eu mostrar. Como que eu vou mostrar? Tela cheia. Não. Peraí. Saiu da tela cheia. O que eu quero mostrar a gravação. Aqui, apresentar tela. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, e assim nasceu a língua portuguesa, né? A língua, o latim vulgar já foi se modificando, né? Já começou a ser mais falado pelo povo, né? Com as suas diferenças. E havia... como que a gente consegue ver quando que nasceu exatamente a língua portuguesa? Com um texto escrito. A certidão da língua portuguesa é uma cantiga, é um poema. Então, a literatura portuguesa, a literatura da nossa matriz, ela nasce junto com a própria língua. Olha que coisa bonita. A língua nasce através da literatura, do canto, entendeu? E esse registro, que é a cantiga da Ribeirinha, é a certidão de nascimento da língua portuguesa. Porque ali já tinha uma língua que, no papel, escrita, que não tinha nada a ver mais nem com o latim clássico, nem com o latim vulgar. Já era uma língua independente, tá? Diferente. Só que ela não teve status de língua, ela não tinha muito status, valor social dela era baixo, porque era falado pelo povo, era falado pelas classes sociais mais baixas. E então, mesmo os reis de Portugal, nesse período,
eles não valorizavam muito a própria língua portuguesa dele. Eles mesmos achavam que o espanhol, o castelhano, era uma língua de valor maior. E por isso, dentro dos palácios, eles falavam castelhano. E porque o português era da ralé, tá? E quando que o português passa a ter um valor social alto de identidade para Portugal? Assim que nasce, por exemplo, que Camões lança seu poema Lusíadas, que nós vamos estudar mais para frente, sua obra, poema, os Lusíadas, uma epopeia que a gente estudou do gênero épico, né? Que é os Lusíadas, lá para os anos 1500 e pouco. Tá? Só depois de quase 300 anos de nascimento da língua portuguesa é que eles passam a dar tanta importância e status para ela como uma língua oficial, social, de identidade de Portugal. Até porque nesse período ela ela era ligada com o galego, então a gente chama de galego-português, tá? E hoje nós temos o galego e tem a língua portuguesa. Alguns dizem que ainda são a mesma língua e que seria cada um dialeto separado. Tem gente que considera ainda. Tem alguns estudiosos que acham que ainda o galego e o português pudessem ser a mesma língua, mas se você ouvir um cara falando galego, você vai ver que a distância está bem grande. Como ainda a gente pode ter no futuro uma língua brasileira realmente, já temos assim, nós já somos considerados uma variante independente de Portugal, né? A gente chama português brasileiro, tá? E o nosso português já tem diferenças bem claras com o português de Portugal. A tendência é que, talvez no futuro, a língua brasileira seja totalmente independente da língua portuguesa e seja uma língua própria. Talvez se não fosse a escola, eu não ensino da língua portuguesa na escola, que estão com todas as regras tal, e mantivesse ali, né, no papel, coisa que os romanos não conseguiram fazer com o latim, a gente já teria essa separação, tá? Porque tanto foneticamente, falando, né, quanto na escrita, nós temos algumas diferenças bem marcantes. Vocês, por exemplo, se vocês querem fazer uma teste, pega um filme em português, vocês entenderem, conseguir escutar sem pôr legenda, que eu tive que assistir um filme em português com legenda, o que é um absurdo. Mas a fonética deles é muito diferente da nossa, entendeu? E eles falando rápido ainda, nossa, eu não consegui entender nada, entendeu? Eles têm que falar devagar com você para você entender. Mas na escrita, não. Na escrita a gente consegue se comunicar numa boa. Mas tem que tomar também cuidado, porque tem coisa que você escreve em português entende totalmente errado, né? Que são as diferenças semânticas, as diferenças no vocabulário, diferenças de entendimento, diferenças sintáticas. Nós temos diferenças sintáticas e vocabulário também. É interessante estudar isso, ver a diferença da língua portuguesa brasileira com a língua portuguesa de Portugal, porque nós recebemos influência que eles não receberam. Embora eles também tivessem levado daqui algumas influências. Por exemplo, árvore. Se a gente pegar pela história, a palavra árvore, tanto no latim clássico, quanto no italiano, no francês e no espanhol, ela é do gênero masculino, não do gênero feminino. Por que só no português, então, é a árvore, não o árvore? Nos outros países é o árvore. Por que nós entendemos árvore como do gênero feminino? E aí eu fui fazer a pesquisa histórica e tudo, né? Da etimologia, será que é do celta? Será que vem do celta, da influência? Não. Veio da influência indígena do Tupi, que via a árvore como ser feminino. Então, o contato então, de alguma maneira também, o português de Portugal, né, também recebeu essas influências, essas mudanças, que teve aqui nesse território o contato da língua portuguesa com a língua tupi, com o guarani, outras línguas indígenas e com as línguas africanas. Tá? Muitas palavras também eles já exportaram daqui. A gente acaba tendo hoje uma confluência com Portugal, porque além de nós sermos um país mais populoso, temos também uma produção literária, por isso a importância da literatura,
A literatura carrega isso, né, para escrita. Nós temos uma influência também literária, musical, né? Portugal hoje consome muita música, novela, TV, mas também livros, né, escritos e feitos no Brasil. Isso também acaba, de alguma maneira, mantendo essa ligação entre as duas variantes. Tá? Ia pegar aqui a árvore genealógica. Por que tudo isso? Porque o trovadorismo, essa escola que a gente vai começar a estudar, e depois eu vou mandar o roteiro para vocês, exatamente nasceu junto com a língua portuguesa. Ele é o atestado de nascimento dessa língua. Né? E tem características dessa poesia trovadoresca que vai ser carregada pela poesia portuguesa por resto da vida. E, de alguma maneira, isso também vem para a nossa literatura. Principalmente para a nossa poesia. Deixa eu ver se... Vocês estão vendo essa tela? Sim. Tá. Vamos ver aqui. Aqui está em inglês, né? Queria em português. Vamos ver onde que está... Aqui, por exemplo, nós temos o indo-europeu. Isso aqui é da língua da matriz europeia. Todas viriam da mesma raiz, que seria esse indo-europeu. Ainda nós podemos estudar também a árvore genealógica da língua tupi. Aí depois você teria aqui o anatoliano, o celta, o germânico e o grego armênico. Olha aqui. Depois o proto-germânico, o italice, que viria o latim, que viria desse tronco aqui. O proto-céltica, o celta, ó, celto total e o italice vêm do mesmo tronco, tá? O celta hoje tem o irlandês, né? São a língua dos asterix, dos obelix da vida. Não sei se vocês já viram esse gibi, mas são aqueles povos que viviam no norte da Europa e que tinham a cultura também muito ligada à navegação e tal, à música também, né? E que acabaram descendo para o norte de Portugal, principalmente norte da Espanha. Aqui dessa raiz vem o latim aí. E do latim o romeno, o espanhol, o italiano e o francês. Cadê o português dessa? Isso aqui não tem o português? Que absurdo. Nossa. O britânico, o proto-céltico vem o britânico, gaulês, né? E no germânico, ó, veio depois o alemão e o inglês. Aqui. Deixa eu ver se eu pego em português. Uma árvore genealógica em português. Essa história é uma história bonita, sim, né? É uma história de dor, porque toda conquista, todas essas dominações tem a história, tem muito sangue aí, né? Derramado em todos, não só aqui na América, né? Que porcaria é essa? Por que a árvore genealógica, a origem da língua portuguesa? Aqui. Ó. Aqui só da língua portuguesa, ó. O indo-europeu, depois vem o albanês, o trocadilho, o trácio, são línguas mais antigas. O eslavo, trigo, o indo-iraniano, grego, o germânico e o itálico. É do indo-europeu, o itálico que vem o latim, que deu o castelhano, o catalão, o provençal, o francês provençal, que são línguas, né, o sardo, romeno, italiano e o português.
O português dividiu português europeu, português brasileiro e português africano, que são dos países africanos que receberam também colonização portuguesa, né? Aqui está fazendo o período histórico da nossa língua portuguesa, aqui o pré-românico, que é até 2108 a.C. O romano, 2108 a 419 depois de Cristo. O germânico já saiu nessa parte aqui, ó. 419 a 711 depois de Cristo. O árabe, que ficou naquela região, 711 a 1249 depois de Cristo. Galego-português, né, que foi o início, como eu falei, estava ligado ao galego, 1214 depois de Cristo. E o português, quando nasceu, 1214, mais ou menos. Mas, na verdade, vem um pouco a cantiga da Ribeirinha, que é um pouco antes, que é 1186, mais ou menos. Tá? As árvores, as línguas também têm sua origem, seu nascimento, elas também são, porque elas são mutáveis, tá? Uma língua não fica para sempre, quem muda a língua são os falantes. Ela vive na boca dos falantes. Uma língua que só vive na língua escrita, a gente considera uma língua morta, como o latim. Tem livros ainda escritos em latim, palavras latim que a gente usa, principalmente em terminologia científica, quando você vai estudar, por exemplo, na ciência, você vai fazer biologia. Ai, que horrível. Quando você vai fazer, por exemplo, vai estudar biologia, você estuda os termos, né? Não sei se você já viu os termos da... se você já viu termos em latim, principalmente de animais e plantas. Tá? Usamos ainda termos em latim. Na religião, ainda tem padre, principalmente na religião católica, ainda se usa muitas expressões em latim. E no judiciário, no direito, ainda se usa muitas palavras em latim. Muita gente usa o latim para filosofia também, pelo que eu vejo. E muita gente também. gosta de usar. Também, nossa. Biografia, tipo, palavras bonitas. Isso, como Bem também relacionado. isso, usa assim para termos científicos, né? O latim ele é bastante usado. Então, que engraçado, não acho uma árvore genealógica decente. Que absurdo. Depois eu vou procurar e vou mandar para vocês. Então, o que a gente tem que ver certinho é isso, né? É entender como que foi o nascimento da língua portuguesa, um nascimento totalmente mestiço, como que deu o desenvolvimento dela, como que ela chegou aqui e como que ela também se desenvolveu aqui. Porque entendendo isso, a gente entende também nossas diferenças regionais, nossas diferenças culturais que o Brasil tem, né? E também como que esse homem, como que foi o início da nossa colonização, porque isso a literatura traz muito bem. Ela é um registro também histórico. Literatura, além de ser, ela é um registro histórico, não só dos acontecimentos, mas também do pensamento e do sentimento do homem daquela época. Então, vamos lá. Vamos lá, e aí que tá. Uma das coisas interessantes é ver que a língua portuguesa nasce com uma cantiga. Vou pegar ela aqui. Nasce com um poema. O texto podia ser uma carta, podia ser. Não. Podia ser qualquer outra coisa. Não, o que faz a língua portuguesa é um poema.
Então, esse aqui é o poema Nascimento da Língua Portuguesa. Um trovador, um poeta do povo, tá? Esses trovadores, eles eram cantadores do povo, não eram das famílias nobres. Né? E eles andavam, por isso que trova, porque geralmente essas poesias eram cantadas. Tá? Então, a ligação também com a música. E eles levavam sua viola, né, uma viola, os seus instrumentos, parecidos com a viola, tá? Mas tem outro nome. Eles levavam seu instrumento de vila em vila, cantando e declamando poesia. E aí eles viviam disso, recebendo trocados das pessoas que ouviam. Só mais para frente é que eles passam a ter uma importância, alguns nobres, a parte da nobreza começa a ter interesse em sustentar alguns poetas para que escrevessem para ela. Mas isso é posterior ao trovadorismo. Nesse início, não. No mundo, ó, vê se vocês vão conseguir entender. Quem quer ler? Quer ler, Lucas? Meu Deus, isso daí é muito confuso. É a língua portuguesa lá no início, então é muito diferente da nossa língua Quando portuguesa. começou a formar, então? Hã? Português? Pode ler. Que burro. Sério. Lá na formação da língua portuguesa, né? Esse texto. Uhum, sim. Eu posso ler, então? Pode ler, depois eu tenho a tradução, aí você vai entender o que está escrito. Eu vou tentar ler, então. Tá. No mundo Senhor. não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Se já moiro por vós, e ai. Minha senhor branca e vermelha, queredes que vocês traiam. Quando vos envio saia, mal dia me levantei. Que vós então não vi feia. Em mim, senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. Que língua é essa, meu Deus? E Muito vós, bom. filha de Dom Pai, essa daqui é meio entendível, ó. E vós, filha de Dom Pai, Moniz e bem vos semelha. De haver eu por vós guardaia, pois eu, minha senhor, de alfaia. Nunca de vós ouvi nem ei, valia del correia. Senhor. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, caja moiro por vós, e ai, minha senhor, branca e vermelha, queredes que vou retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia, e minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal, e vós, filha de Dom Pai, em Muniz, e bem vos semelha, de haver por vos garvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vos ouve, nem hei, valia na correia. Vamos ver qual que é a tradução? Senhor e senhora, tá? No mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo, pois eu morro por vós, ai, pálida senhora de face rosada. Querei que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto. Infeliz o dia que acordei, que então eu vos vi linda. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. E vós, filha de Dom Pai Muniz, tendes a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós, pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós nem terei o mimo de uma correia. Não dá para entender, né? Não mesmo. Parece que tá falando tudo em código Morse. Então, tem que entender que é uma língua portuguesa de quase 900 anos atrás, né? Então, você imagina, 1180 e a gente está em 2021. Então, é um tempo suficiente para ter mudanças assim na fonética, na semântica, no conteúdo, em tudo aqui. Né? Por isso que é bem difícil entender só de ler. Mas aqui dá para ver
que é uma cantiga de amor, tá? Ele está falando para a senhora, geralmente as cantigas de amor, o poeta, o cantador, ele declama para uma senhora que ele nunca vai poder ter, que geralmente é da nobreza, né? Ela é de uma classe social mais alta, uma senhora feudal, por isso senhora aqui, é dona da propriedade e tal, dona dos feudos, né? Filha do dono, sei lá, ela é de uma classe social mais alta. Ele, como poeta, ele se coloca ali no lugar do vassalo, que serve aquela senhora, que vê, que apenas admira, que ama silenciosamente. Então ele fala: no mundo não conheço quem se compare a mim enquanto eu viver como vivo. Quer dizer, porque ele vive uma vida sofrida, porque ele morre de amor por ela. E nunca vai poder ter. A língua portuguesa já nasce de um amor não correspondido, vamos dizer assim. A nostalgia de desejar algo e não ter, né? Dessa coisa toda aí. Pois eu morro por vós. Ai, pálida senhora de face rosada. Querei que eu vos retrate quando eu vos vi sem manto. Querei que eu vos retrate, né? Ele queria vê-la nua. Mas isso aí era um sonho. Queria desenhá-la nua. Mas infeliz o dia que acordei. Então eu vos vi linda. Isso era apenas estar na imaginação, tá? Essa parte aqui. Delírio. E minha senhora, desde aquele dia, ai, as coisas ficaram mal para mim. Quer dizer, desde aquele dia ele não vive, ele só suspira por ela. Mas ele declama esse poema, é um poema que também nunca chegará no ouvido dela, porque quem é a senhora aqui, é aqui ele fala, né, que é a filha de Dom Paio Muniz. Mas eles tentavam deixar isso mais acobertado possível. Que às vezes eles não falavam quem era essa musa inspiradora, tá? Às vezes até ela era já casada. E mesmo assim era adorada. A gente tem que entender também que por que essas mulheres eram mais idealizadas, né, do que as mulheres do campo, tal, populares. Porque as mulheres do campo, as camponesas, vamos dizer assim, as trabalhadoras, talvez não tinham uma beleza tão... Por que não tinha? Porque elas tinham uma vida muito mais sofrida, tinham uma vida muito mais lascada, vamos dizer assim, né? Que refletia no corpo, na face, no rosto e nas vestes que usavam. Então, claro, aí via uma moça toda bem cuidada, nova, que não fazia nada na corte, que não sujava nem as unhas para lavar uma louça, né? E que usavam umas roupas, uns vestidos todos muito bonitos e tal, maquiada. Nossa, essa se tornava a objeto de adoração desses poetas, tá? E vós, filha de Dom Paio Muniz, tende a impressão de que eu possuo roupa luxuosa para vós. Quer dizer, ela talvez acharia que ele tivesse dinheiro, mas não. Pois eu, minha senhora, de presente, nunca tive de vós, nem terei um mimo de uma correia. Está dizendo que ele é pobre, que ele não tem condições, nem se eu tivesse, se ele quisesse, de ficar com ela, de dar alguma coisa para ela, né? Nem dela ele teria o mimo de uma correia, um mimo, um presente, teria condições de dar uma correntinha, alguma coisa assim. Aí tem que ver o que é correia aqui também. Aqui, ó. Aqui a tradução, ó. Não me sei parelha, se assemelha. Parelha também é, até hoje, parelho. Você tá parelho com alguém, você tá em paralelo, você tá igual, né? Aqui é se assemelha. Enquanto a vida continuar como vai. Porque morro por vós. E ai, morro. Minha senhora branca e vermelha seria a senhora alva de pele rosadas, né? Senhora de pele branca e, né, face rosada. Queredes que vou retrate? Quando eu vi em saia, quando eu vos vi sem roupa, né, sem manto. Maldito dia que me levantei. Mal dia que me levantei, ó. Não tinha o que aqui, ó. Cadê o pronome relativo aqui, ó? Não tem, ó. Mal dia me levantei. Por isso que a gente não entende.
Então, aqui houve uma mudança ainda maior sintática na língua portuguesa, tá vendo? Ainda maior do que no latim, do latim vulgar para a língua portuguesa inicial. A gente hoje usa ainda mais ainda os pronomes e as preposições. Que vós, então, não vi feia, e não vos vi feia. E minha senhora, minha senhora, minha era minha. Desde aquele dia, cadê dia? A gente tem que entender que também, na língua portuguesa, como ela estava iniciando, ela escrevia muito próximo à fala e a pontuação também era bem... não tinha também muita pontuação, tá? Porque isso também vai ser normatizado conforme a língua se desenvolve. Tudo me foi muito mal. Me foi a mim muito mal. Aqui já parece parecido espanhol, né? Muito mal, eles falam muito. Para muito. Até hoje. E mia também, né? É um pronome possessivo, acho que, não sei se o italiano, não, acho que o próprio espanhol tem mia, minha. Então, também outra mudança que nós tivemos no decorrer do tempo. E vós, filha de Dom Paio Muniz, e bem filha, parece, filha ficou igual, né? E bem vos parece, semelha, a gente tem a palavra semelha, semelhante, de parecer, né? De haver por vós garvaia, de eu ter por vós garvaia, por eu, minha senhora, como presente da alfaia presente, ó. Nunca de vós houve nem ei, nunca de vós receberei algo. Receberá algo, nunca de vós houve nem ei, ou terei. Mesmo que de ínfimo valor, que é uma tradução de que não terei nada seu, nunca você vai me dar nenhum presente. Que é uma tradução um pouquinho diferente da de cima. O que vocês acharam? Ai, eu não sei o que eu achei, não. Eu achei muito confuso isso daí, essa mudança. Mas essa questão psicológica, romântica, né? Essa questão da língua portuguesa nascer já uma cantiga de amor assim, essa não correspondido, né? Esse amor cortês de você adorar uma mulher que você nunca vai ter, porque ela está numa classe social diferente da sua. Isso também, de uma certa maneira, passou bastante para a nossa língua, para a nossa literatura, quando se pensou na literatura na época colonial, tá? Porque essa estrutura feudal, por isso que é importante estudar o feudalismo. Essa estrutura feudal é a estrutura que o Brasil recebeu de colonização. Aqui, a diferença é que aqui a coisa ficou muito, vamos dizer assim, um grau elevado ao máximo, esse tipo de estrutura feudal, que foi a colonização brasileira, onde você tem o senhor. Pode ver que no Brasil, a palavra senhor, senhora, a origem era essa, eram donos da terra, né? Eram os colonizadores, eram os coronéis que mandavam naquela região, e a quem o resto do povo devia servidão, devia ficar quieto, né? Ficar e obedecer, né? Não sei se vocês percebem essa semelhança. E, por exemplo, alguns poetas brasileiros, eles pegaram muito do trovadorismo, principalmente na época do romantismo. A gente tem, por exemplo, o Gonçalves, o José de Alencar. Ele escreveu um romance chamado Guarani, que lá tem essa visão de amor travadoresco. É um índio, tá no lugar do vassalo, ele nunca vai ficar com a Ceci. A Ceci é a filha do fazendeiro, é a mulher de adoração dele, mas por quem ele morre de amor. Ele morre por toda a vida, né? Ele luta, ele entra em guerra contra as tribos inimigas, né? Ele defende
a vida dela com unhas e dentes, né? Uma espécie de servidão mesmo, tá? Olha aqui uma outra cantiga. E essa estrutura é a estrutura do amor trovadoresco, que foi transportada para um romance brasileiro do século XIX. Dá para ver inteiro? Aqui. Aqui é um pouquinho das origens, né? Aqui, vamos pegar esse PDF aí. O trovadorismo do século, ele vai do século XII ao século XV, tá? Ele não nasce exatamente em Portugal, tá? O nascimento dele é na França, né? Contexto histórico, feudalismo, como eu falei. A questão da estrutura social é que vocês têm que lembrar como que era o feudalismo. Como que era a estrutura social do feudalismo? Vocês lembram? Não, faz muito tempo que a gente estudou isso. Foi no sétimo ano, acho. Então, por isso que tinha que estudar estrutuvadorismo agora, né? Eles tudo errado. Primeiro, você tem a estrutura de pirâmide, lembra? Os vassalos eram a base, era lá embaixo, eles trabalhavam de meieiro, eles não recebiam salário, eles recebiam parte da produção agrícola que eles faziam nas terras dos senhores feudais. Na verdade, a maior parte ele dava para o senhor e ficava com uma pequena parte só para garantir sua alimentação. Aqui a palavra trovadorismo se origem de troubadour, aquela que compunha trova, troubadour, que em razão disso procurava achar uma rima para suas canções. O trovador, na verdade, era um cantador que compunha trova junto com um instrumento musical. Tá? As primeiras, geralmente assim, essas violinhas aqui, parecidas com a viola, tá? Inclusive a viola, nossa, vem desses instrumentos. Que alguns dizem que se uniu com instrumentos indígenas, né? Para se tornar a viola que nós conhecemos aqui. As primeiras manifestações de trovadorismo deram em Provença, região sul da França. O pensamento é século VIII. A escola chegou a Portugal no final do século XII, 1189 e 1198. E seu primeiro registro, como a gente falou, a cantiga de Garvaio, que é a cantiga de Ribeirinha. Aqui a cantiga dela. E o que eram essas cantigas? Elas eram feitas para serem cantadas, acompanhadas por instrumento musical. Aí o nome dos instrumentos: a alaúde, a flauta doce, né? O pandeiro, os tambores, a viola de arco, isso tudo veio para nossa música, entendeu? São instrumentos, inclusive alguns desses instrumentos são celtas e árabes, tá? O trovadorismo também traz muita influência da música árabe no som. Depois eu vou mandar algumas cantigas. Cecília, por favor, faz eles parar de latir. E também eles tiveram influência da música celta. Se eu mandar uma música, se você põe aí no Google música celta, você vai ver bastante semelhança com o trovadorismo, com as cantigas, tá? Com o som das cantigas. Os trovadores tocavam alaúde, que dava o nome de tanger, então tocava as cordas com os dedos, né? Isso de um feudo para outro, como eu disse. Anotavam em seus caderninhos, cuja página eram de pele de carneiro, curtidas e afinadas com pedra. Esses cadernos reuniam toda a obra de cada autor, e mais de outros que faziam sucesso. Davam o nome de códices a eles. Eles anotavam manualmente, tá? Porque ainda não existia imprensa.
Os livros escritos, impressos, vão sair depois com a invenção da imprensa. Bem mais tarde, os coros deram dia a 3 cancioneiros, que são coletâneas de cantigas. Cancioneiro da Ajuda, Cancioneiro da Vaticana e Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Esses escritos existem até hoje lá em Portugal, tá? Aqui ela diz que os cantadores eram de origem nobre, mas eles viviam mesmo como se fosse... eles viviam mesmo como se fossem vassalos, porque eles viviam do seu canto, da sua arte, indo de cidade em cidade para receber um trocado ali. E por usarem um salvo-conduto, podiam transitar de um feudo para outro e levar com eles homens e mulheres que passavam a fazer parte da trupe. Esse grupo era composto por músicos, engolidores de fogo, espada, quase um circo, né? Equilibristas, malabaristas, atores individuais que faziam parte do coro. Eram geralmente chamados de saltimbancos. Mais tarde, esse nome passou a designar ladrões que andavam em bando pelas estradas, quer dizer. Que língua se falava na época? Você está ouvindo uma canção de Martim Condorcet, do século XIII. Ele foi o único trovador a deixar letra e música em suas composições. Naquela época, Espanha e Portugal formavam uma unidade linguística, que é o galego-português, como eu mostrei. Olha aqui, olha só a língua, né? Como que eram os escritos da época. Aqui é um exemplo. Aqui é o escrito original. Aqui, outra cantiga, ó. Quanto sabedes amar o amigo? Quando sabedes amar amigo, tredes comigo a lamar de Vigo, e banhanoemos nas ondas. Quando sabedes mamar lamado, tredes comigo a mar levado, e banhamo-nos nas ondas. Aqui é uma cantiga de amigo, não uma cantiga de amor, que é outra diferença. Existe a cantiga de amor, que é quando o poeta se coloca no lugar do vassalo que ama uma senhora da corte, né, uma senhora feudal, ou eles escreviam cantigas de amigo, que eram quando eles se colocavam no lugar de uma mulher, geralmente do povo, camponesa, que cantava a ausência do seu amado, um amado que ela teve, um amado com quem ela viveu uma história, e que ele partiu, não se sabe se foi para uma guerra, se foi para uma cruzada, se foi foi nas navegações, se ele foi andar pelo mar, não sabe, ele foi embora, abandonou. E geralmente o intermediário dessa mulher, dessa amada abandonada, é a natureza. Aqui ela está falando com as ondas do mar. O mar vai ser esse intermediário, seria o mar levar a mensagem dela para esse amado que foi embora. Isso também ficou muito na nossa literatura, na nossa poesia. Usar a natureza como intermediário, né, entre uma mensagem do poeta, né, ou da persona com que o poeta está cantando, para o amado, ou para a amada. Isso é muito comum na nossa poesia. Quanto sabedes amar amigo? Quando sabedes onde está meu amigo, e amigo aqui é amante, tá? Amigo é uma palavra que até hoje, no francês, se você falar ami, pode ser amante como pode ser amigo. Tá? Até hoje essa palavra tem essa dupla significação. Só no português, nós que começamos a diferenciar, mas na raiz dela é a mesma. Amigo, amante. E amante e amigo seriam a mesma persona. Ai, meu Deus. Então, aqui, quando ela fala amigo, é o amante que ela quer saber onde tá? Quando sabedes amar amigo, tredes comigo a mar de Vigo, e banhanoemos nas ondas. Quando sabedes amar amado, tredes comigo a mar levado, e banhemo-nos nas ondas. Tredes comigo ao mar de Vigo, e vemo-lo, meu amigo, e banhemo-nos das ondas.
Tredes comigo ao mar levado, e vemos o meu amado, e banhemos-nos nas ondas. Aí, quer dizer, quando vocês saberem onde está o meu amor, então, por favor, me diga que aí eu vou até ele, né? Nós vamos nos banhar nas ondas aqui no mar, junto. Aqui é a tradução, ó. Toda vós que saber amar o amado, vinde comigo ao mar de Vigo, e banhemos-nos nas ondas. Todas vós que saber amar o amigo, vinde comigo ao mar capelado, e banhemos-nos nas ondas. Vinde comigo ao mar de Vigo, e veremos o meu amigo, e banhemos-nos nas ondas. Vinde comigo ao mar capelado, e veremos o meu amado, e banhemos-nos nas ondas. O que vocês acharam da cantiga de amigo? Oi? Oi? Saíram? Oi, não sei não. Eu tava cravado aqui. Que isso? E o que vocês achou? Ah, dos textos? É. Ah, eu achei legal, mas eu não entendi muito o que quis dizer com essa amigo ou namorado, porque como você disse, são termos diferentes, né? Não, Tipo, agora, para nós. agora pra nós é Para eles diferente. era o mesmo termo. Amigo era amante. Mas eu não entendi o outro texto lá, que ele falava de amigo, aí depois falou de amante, o amor, alguma coisa assim. Aí, ó, amado. Aí falou, como É saber porque ele desamar um faz amigo? um jogo com as palavras. Esse amado é o mesmo é o amigo. Entendeu? Ele Ah, está entendi. fazendo um jogo sonoro, como amigo amado. É fazendo esse jogo sonoro para dar essa musicalidade para o poema, mas você está falando da mesma pessoa. Ah, agora entendi. Eu só fiquei meio confuso nisso Não, mesmo, só. é bom falar, porque assim a gente explica melhor. Aham. Então, ele usa a natureza, que o mar de Vigo, o banhemos nas ondas, para fazer essa intermediação, falando desse amado ausente. É que a mulher, imagine, o amigo, falar que era amigo era melhor do que dizer amante, não é? Porque Aham. você esconde, imagine, para a mulher dizer quem ela gosta, dizer quem ela ama naquela época, entendeu? Assumir seus casos amorosos era uma afronta. Muitas vezes essas mulheres não eram casadas no papel, eram casadas, às vezes elas só juntavam mesmo os trapos, principalmente quando eram mulheres do povo, que geralmente eram essas que esses cantadores cantavam. Então, você dizer amigo, de uma certa maneira, esconde o fato. Mas aqui representa a mesma persona. Representa a mesma situação. Então, ele faz um jogo. Isso me lembrou um episódio de um seriado que eu assisti, é Doctor Who, né? O nome da série. E eles viajaram para o século XVIII e tinha a rainha que não foi coroada na França, que era a rainha Victoria, que ela tinha um caso com o rei e, tipo, não sei, era parecido com isso. Elas não vão falar, vai falar que é amigo, em vez de falar que é um amante. Mas nessa época, essa palavra tinha essas duas significações, tá? E o que eu estava dizendo é que no francês ainda é assim. Ami pode ser amigo, quanto pode ser amante. Então, depende como você chama. Você toma cuidado se você for aprender francês e chamar um amigo de amigo. Né? Você pode estar chamando, depende como você falar, você está chamando ele de seu amante. Meu Deus. Ah, vai saber se pode ser um flerte também, né? Pode ser um flerte, claro, se você tiver interesse na pessoa, né? Só que eles são mais reservados e tal, então eles são outro, você tem que flertar bastante até chegar no finalmente, porque lá eles esse tipo de amor cortês ainda sobrevive, vamos dizer assim, né? E é bem coisa dos franceses mesmo, né? Por isso que o trovadorismo nasceu lá, não é por acaso. Essa coisa de fazer todo um jogo,
né? Todo um jogo da conquista primeiro, para depois acontecer, né? É coisa mesmo do amor trovadoresco. E eles até hoje eles gostam bastante disso. Então, as cantigas de amigo, depois você vai ver Dom Diniz, né? Um dos primeiro rei de Portugal, início do século XIV em Portugal. Ele era um homem culto com Professora, cerca de 150 cantigas. Não, o primeiro professora, rei. Oi. é, tem um aluno querendo entrar aí na aula? Não vi. Não ouvi o barulhinho. É porque eu mandei pra minha amiga aí. Aí. Oi. Quem é? Eu permiti. Oi, Gabriela. Cantor. Ela mesma. Oi, Gabi. Oi, boa noite. Boa noite. A gente está falando do trovadorismo, no início do nascimento da língua portuguesa. Vamos lá? Vai Sim, pegar um pouquinho do meio, depois você assiste o resto, tudo bem? tudo bem. Tá. Ele não é o primeiro rei, nada, mas ele foi um dos reis mais importantes da história de Portugal, porque ele era um rei que fazia que fazia trovas, né? Que compunha poesia, que compunha cantigas. Ele era chamado de rei trovador. E ele compôs mais de 150 cantigas. Veja um exemplo. Quere eu, a maneira provençal, fazer agora um cantar de amor, e quererei muito louvar minha Senhor, a quem não faltam honra e formosura, nem bondade, mas vos direi sobre ela. Deus a fez tão plena de bens que a todas as mulheres do mundo. A maneira provençal significa essa maneira sofisticada, né? Que se trata a cantiga de amor. Então, as cantigas. A gente tem dois tipos, né, de cantiga, ou 4 tipos de cantiga, na verdade. As cantigas líricas, que tem as cantigas amorosas, que é a de amor e amigo. As cantigas sátíricas, que é as de escárnio e maldizer. Então, eles compunham tanto de a cantiga de amor, que era do poeta para uma amada que não poderia ter, uma amada inalcançável, tá? Geralmente nobre, eles colocavam no lugar de um vassalo, cantava para ela, adorava a beleza dela, idealizava esse amor, mas nunca chegaria perto, né? Pelo menos no papel, tá, gente? Isso não quer dizer que não teve seus casos aí, né? Que alguma dama não tenha caído no conto do poeta, né? Isso a gente não tem certeza. E a cantiga de amigo, onde o cantador, o poeta, se colocava no lugar de uma mulher do povo, uma camponesa, que cantava a falta e a ausência do seu amado. E ela cantava para quem? Ela pedia ajuda para quem? Pedia ajuda para a natureza. Essa personificação da natureza, a natureza com sentimento, a natureza já como um ser vivo na poesia, que faz essa intermediação do sentimento da persona, do poeta, do lírico, já existia lá desde o início da língua portuguesa. Isso está na nossa literatura, esse tipo de coisa. Muitas vezes o poeta brasileiro ou o poeta, né, que escreve em língua portuguesa, ele coloca a natureza como um reflexo dos seus sentimentos, tá? E aqui, e sempre do amor não correspondido também está bastante presente na nossa lírica. As cantigas sátíricas, elas são cantigas que colocam o escárnio e maldizer, quer dizer, são cantigas que ironizam e tiram sarro, principalmente dos políticos, do padre, do clero, da política em geral. Escárnio e maldizer, a diferença é que uma é um pouco mais velada e a outra mais escrachada. Essa é que é a diferença. As cantigas líricas
né? São amor e é de amigo. O amor aqui tá falando que é sempre cortês. Cortês significa que é distante, né? Que é sempre com muito respeito, muita, né? Sempre o tratamento, a mulher minha dona, formosa dona, minha senhora. A mulher sempre tá num patamar acima, que o do poeta, né? Num lado impossível. Que o trovador faz a coita amorosa, só queixa a mulher amada da falta dos cuidados dela para com ele. Quer dizer, ele chora pelo fato de não ser correspondido mesmo. A queixa dele é essa. Realmente os poemas dizem isso. Aqui, o trovador presta vassalagem amorosa. Ele se coloca mesmo no lugar do vassalo. Aqui uma amostra, né? Novamente. A mulher que eu amo e tenho por senhora, mostra a mim Deus se for vosso prazer, se não, dai-me a morte. Quem quer continuar a leitura? O Lucas, né, amore? Lucas, você quer continuar a leitura? Porque da última vez não fui quero, eu. não. Quer Ó, sim. eu não quero, não, professora, desculpa. Mas eu não Gabi, Gabi, você quer? Gente, sobrou pra mim mesmo? vamos ler. Sobrou. Leia aí para a gente poder interagir mais. Tá. Tá dando pra me ouvir direito? Dá para ouvir bem. Tá. Na segunda estrofe, não é? Isso. A que eu tenho por luz destes olhos meus, e por quem choram sempre, mostrai a mim, Deus, se não dai-me a morte. O resto também? Uhum. Essa que vós fizestes a mais bela, de quantas eu conheço, ai Deus, fazei-me vê-la, se não dai-me a morte. Ai Deus, que me fizestes mais e mais amá-la, mostrai-me onde posso com ela falar, se não dai-me a morte. Muito louco isso, né? Porque você vê o exagero, cara. Se você não O me der, exagero por causa de não é? alguém. Se eu não conseguir essa mulher que eu amo, então me dê a morte, Deus. É mais ou menos isso que ele está pedindo. A quem eu tenho por luz desses olhos meus, e por quem choram sempre, ó, ele chora todos os dias por ela. Mostrai a mim, Deus, senão, dai-me a morte. Se não for para eu ficar com ela, então eu prefiro morrer. Esse lado trágico. Eu não sei se vocês já observaram isso em outros poemas. E até na música. Se você pensar bem, as músicas sertanejas que usam a viola, não tem um pouco desse drama todo? Tem. E Não muito. tem? Tem. Isso eles cantam, e são outros, são os cantadores modernos, né? Eles falam assim: a mulher não ficar com ele e prefere a morte. Não é? Esse tipo de discurso, vocês conseguem perceber que isso existe ainda hoje, até na nossa música, na nossa poesia? Uhum. Bem louco, né? Acaba sendo um pouco até abusivo, né? Coloca a mulher como responsável, como se fosse responsável mesmo pelo sofrimento todo, né, do cara. Dizer, não for dele, não pode ser mais de ninguém. Cantigas de amigo. Já a sua origem é a Península Ibérica. Usa frequentemente que a Península Ibérica significa Espanha e Portugal, tá? Já é mais de Portugal e Espanha do que a outra de amigo que vem da França. Usa frequentemente o refrão, tem sempre um refrão, repetição de palavras. Possui o eu lírico feminino. Aqui, mais uma vez, mostra como a poesia a gente não pode nem sempre tomar a poesia como a vida do poeta, como a biografia do cara, porque era um homem que escrevia por uma mulher. Ele se colocava no lugar da mulher. E hoje a gente, quem faz bastante cantiga de amigo, vamos dizer assim, o Chico Buarque. Eu não sei se vocês já ouviram, É verdade. mas ele tem várias músicas que ele se coloca no eu feminino. O Chico César também, tá? Chico César também é outro que se coloca
ele tem uma música lá, 2, 3, que se coloca no eu feminino, falando como se fosse uma mulher. Ele fala até, eu já sou mulher, eu sei, uma coisa assim que ele fala. Pois eu vou mandar as músicas para vocês, tá? O tratamento dado ao namorado é meu amigo, meu amado, viu? Anela submissão amorosa, o amado é sempre de classe superior. A verdade, esse amado abandona, tá? Ele teve um caso, nesse caso aqui, o amor foi concretizado. Não é um amor platônico, impossível, que distante, que apenas surgiu, ficou apenas no flerte, no máximo. Aqui não. Aqui geralmente é caso de um cara que ficou com a mulher, às vezes pode até ter engravidado, tá? E ter sumido. Deixou ela lá sozinha, cuidando daquele monte de filho. E assim, até hoje, a gente tem esses casos até hoje na nossa sociedade, né? E você vê como que... por que é importante estudar a história? A gente apenas repete os fatos e de uma forma diferente. E história e literatura aí caminhando juntos. Mas eles não é que isso acontecia? Acontecia. Eles retratavam de alguma maneira na poesia, porque esse fato sim acontecia. Muitos homens saíam mesmo e deixavam as mulheres sozinhas. Isso aconteceu muito. Portugal foi uma nação praticamente criada apenas por mulheres. Os homens, eles vinham todos para cá. Morriam no meio do caminho de navio. E outros iam para as cruzadas, né? Eles achavam bonito a guerra. A guerra era interessante. Eles pegavam seus... iam embora, né? Para essas cruzadas todas. Há nele submissão amorosa, a moça se queixa da ausência dele e faz a natureza, as amigas ou a mãe. Bem entre as amigas e a mãe aí. Até hoje, né? Ouvindo as mulheres aí que foram abandonadas. Há cantigas que podem ser classificadas como de tear, barcarolas, albas ou alvoradas ou pastorelas. Sempre, a natureza está sempre presente, tá? Há uso de paralelismos e repetição. Aqui. Esse é outra. É engraçado. Ondas do mar de Vigo repete bastante. Se vistes o meu amigo? Ai, Deus, se verrá cedo. Ondas do mar levado, se vistes o meu amado? Ai, Deus, se verrá cedo. Se vistes meu amigo, porque eu suspiro? Ai, Deus, se verrá cedo. Se vistes meu amado, porque em grão coitado? Ai, Deus, se verrá cedo. Ela pergunta onde que está esse amigo dela, né? Onde, se ele viu, se a Ondas do Mar deu Vigo, viu o cara. Se pode dizer alguma coisa, o paradeiro do cara. Não aparece. Aqui. Ai, flores, esse aqui virou uma música. É linda esse poema, tá? Ai, flores do verde pinho. Sabe novas, o meu amigo? Ai, Deus, iué. Ai, flores do verde ramo. Se sabe novas do meu amado? Ai, Deus, iué, aonde ele está? Iué, aqui, aonde que ele está? Se sabe novas do meu amigo, sabe onde ele está? Isso é sempre muito colocado na cantiga de amigo. Pergunta para as árvores, para a natureza, cadê o cara que não aparece nunca mais? Aquele que mentiu do que pôs comigo, ó, como que o cara usou a mulher, jogou fora depois. Combinou alguma coisa com ela, né? Aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, e ué, se sabe novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, e ué. E o poema, ele parece uma súplica. Não sei se vocês reparam que tem essa entonação de súplica aqui, de pedido, de implorar para essa natureza. Onde que está esse vagabundo, esse cara que sumiu, que não deu mais as caras, né? Ai, flores, a repetição. Paralelismo é uma forma de repetição. Então, aqui, ai, flores, repete de novo, ó. Do verde pinho, do verde ramo, que substitui o pinho por ramo. Meu amigo, meu amado. Se sabe novas, olha só. É igual, mas ela vai mudando o quê? Apenas as palavras finais. Tá vendo? É bem construído, ó. Pinho por ramo, amigo por amado. Se sabe novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo. Amigo, volta o amigo, depois de quanto? Depois de
né? Quantos versos? 1, 2, 3, depois de outra estrofe que repete. Aí Deus é, ó, meu amado, que tá aqui, meu amigo, meu amado, tá vendo? Que estava no segundo verso, que estava no verso do meio, depois passa a ser o verso primeiro, tá vendo? Aquele que mentiu do que pôs comigo. Ai, Deus, e ué, se sabe novas do meu amado, aquele que mentiu do que me ha jurado. O cara jurou para ela que voltaria, o cara jurou que ficaria com ela e não cumpriu nada. E o que vocês acharam? Oi? Eu não gostei, não. Senhor, Ficou a muito sinceridade. repetitivo, aí eu fiquei muito confusa. Não é que ela está repetindo as palavras por causa da sonoridade. sei. Você tem que entender que são poemas músicas, né? São cantigas. As cantigas são ligadas à música. Então, a música, ela também passa por muita repetição. Para que dá? Para dar sonoridade. Eu vou mandar a música para vocês. Quer ver? Será que dá para escutar? Eu não sei se dá para escutar. Aí, Flores do Verde Pinho. Música, ó. Tem, ó. Será que dá para escutar? Não sei. Nunca pus música, então. Tá escutando isso ou não? Sim. Sim. Ah, então vamos lá. Ó. A música, ela se faz com estribilhos, olha lá. De Coen do Rei Diniz. Essa é uma das mais conhecidas. E tem várias versões. Inclusive tem em língua portuguesa brasileira. Vamos ver. Cadê a música? Ai, flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Esses são os desenhos da época, tá? Ai, Deus, As gravuras que representam a época. ai, flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Ai, Deus, olha a mulher aqui, ó, que diferente aqui, ela tá com espada, com um escudo e cavalo, ó. Você mostra que as mulheres também lutavam, né? Mas geralmente elas eram abandonadas mesmo, elas acabavam ficando para cuidar dos filhos e os caras iam para suas guerras, né? Você vê como que no final quem cuidava da prole, quem cuidava da sociedade lá, das pessoas que ficavam, é que nem na Segunda Guerra, se você pegar a Segunda Guerra, a história da Primeira Guerra, Segunda, as mulheres é que foram assumir papéis masculinos e assumir a cidade, o trabalho, justamente porque os caras, né, foram para a guerra. E elas acabavam ficando sozinhas. se sabedes novas do meu amigo, aquel que mentiu do que pôs comigo. Ai, Deus, se sabedes novas do meu amado, aquel que mentiu do que mais jurado. Ela está suplicando, me dê notícias, né? Ai, Deus, ai, Deus, vos preguntades polo vosso amigo,
agora quem vai responder para ela é o Verde Pino, tá? O interessante desses poemas é que ele, além de ter a súplica, né, da amada, da mulher abandonada para a natureza, que já mostra aí uma questão de gênero bem perversa, né? As mulheres acabavam ficando sozinhas, com toda a responsabilidade, com toda a oneração do laço que teve, com os filhos e tudo mais. A natureza, ela não é apenas vamos dizer assim, apenas um reflexo do seu pedido. Não, a natureza, ela acaba respondendo, ela acaba conversando, acaba tendo voz ativa, vamos dizer assim, e respondendo para essa mulher na segunda parte do poema. Ó, ela fala assim, se você me perguntar, você me perguntou do vosso amigo, né? E eu bem vos digo que ele é são e vivo, que ele tá vivo, que ele tá com saúde e tá bem, fica tranquila, ó. Ai, Deus, ai, Deus, Agora é a natureza que tá falando, tá? Não é a mulher. Você me perguntou pelo vosso amado, ó. Ele tá vivo e sano. Sano é bem, tá? Saúde. Ai, Deus, ai, Deus, eu bem vos digo que sano é vivo, será vosso braço. Ó, a natureza tá, esse Verde Pino que tá falando com ela, tá prometendo que ele voltará para ela antes do prazo que ele falou. Prazo saído, ok? Ai, Deus, ai, Deus, eu bem vos digo que vivo é sano, será vosso braço passar. Tá falando para ela que ele vai ser dela antes do prazo, ó. Ele vai voltar antes, será? Ai, Deus, ai, Deus, ai, flores do verde pino. Aí ele voltou, é no desenho. Então, o que vocês acharam da música? Eu achei fofo. Ali é uma tentativa, tá? De restaurar como que seria a cantiga no som original. A gente não tem gravação dessa época, então não dá para saber exatamente se era desse jeito mesmo que foi cantada. Mas nós sabemos os instrumentos que foram usados e sabemos as notas, porque no registro lá que está nas cantigas original, que está lá na Biblioteca Nacional de Portugal, tem também lá as partituras da música. Então, através da recuperação de um pouco dessa partitura, quem estuda a música hoje tentou reconstruir mais ou menos como seria o som, tá? Dessas cantigas. Tem várias aí no YouTube, tem várias, né? Então, dá para ter uma ideia de como que era a parte musical delas.
E aí dá para entender um pouco como que essa estrutura de poesia cabia ali, porque era pensado mesmo para ser cantado. É diferente quando a gente, hoje, a poesia separou da música, vamos dizer assim, nós temos a poesia separadamente e temos a letra de música. É diferente, você consegue ler um poema separado da letra, de uma música, e ver todo o sentido e ver, inclusive, a musicalidade dele. É diferente de letra de música, que você precisa escutar, entendeu? A sonoridade, porque existe uma dependência ali entre letra e música. Conseguem entender isso? Sim. Tá bom. Eu acho que a gente pode falar da cantiga de maldizer, escárnio depois. O que vocês acham? Vou pôr outra cantiga aqui. Vou ver uma cantiga de amor. Ó, do Dom Diniz de novo, que ele era o cara, né? E a gente vê outra de... que a gente viu uma de amigo. O que eu acho interessante é vocês observarem como isso está ainda hoje na nossa música e na nossa poesia. Tá? Porque dá para sentir, por exemplo, nas notas, nessa sonoridade doída, porque a cantiga, na parte sonora, você sente a dor, né, daquilo que está sendo passado através do som dessa música, dessa cantiga. Olha isso aqui, ó. No Brasil a gente fala, minha viola chorou, minha viola gemeu, né? Tem isso na música caipira, tem muito, na música sertaneja, esses traços dessa cantiga lá no repente na música nordestina. Então temos influência dessa poesia trovadoresca até hoje na nossa cultura aqui no Brasil. Essa nostalgia, essa coisa dessa perda total. Faça um exercício e procura música árabe ou celta. Vocês vão ver bastante influência aí nos instrumentos, na sonoridade dessa música trovadoresca. Ele fala que ela soube matá-lo, ela sabe bem que é de outro senhor.
por otro morría na caiga saudades Nessa dá para ver o som do tambor, né? Também do pandeiro. Me matar, Edson. O amor que mata, ó. Essa coisa, o sinônimo entre amor e morte, de colocar o amor tão próximo da morte, tá desde o início da nossa língua. Isso é muito comum na nossa literatura também, tá? Se vocês pegarem poesias do Álvares Azevedo, por exemplo, século XIX, ele fala que ele fala que o amor que é tão intenso que ele também prefere morrer. E inclusive, prefere morrer para poder viver esse amor. E aí, vamos terminando. O que acharam desse último? Eu não Achei entendi muito- absolutamente nada. Eu também não consegui identificar muito as palavras. É tipo tudo muito sofrido. É bem sofrido. Isso, se você conseguiu entender isso, é mais ou menos isso que ele quer passar, tá? Esse sofrimento de amar não ser correspondido, ser igual à morte, tá? Ele prefere morrer se não tiver a amada ali. Então ele faz uma súplica, né? É aquele jogo, sem você eu morro, tá? É mais ou menos isso que o poema, que a cantiga fala o tempo todo. E aí, com aquela sonoridade toda. E o Cauã ia falar? Quanto drama. É muito drama, mas isso é bem dramático mesmo. Mas é incrível como esse tipo de drama é presente na poesia em língua portuguesa, tanto brasileira quanto de Portugal. Tá? É muito forte. Oi. Eu percebi muito que esses instrumentos aí é meio semelhante dos árabes, não é? Isso, Tipo, muito eu sei semelhante. que em Portugal também, eu acho que isso foi mais em antigamente que as pessoas tocavam nesses instrumentos e que, sei lá, por que que é assim? Por que que os portugueses usam os instrumentos árabes? Porque os árabes ficaram na Península Ibérica quase por 800 anos. Tá? Os árabes eram chamados de mouros, eles viviam naquela região, dominaram praticamente aquela região, culturalmente, em tudo. Nós temos muitas palavras em língua portuguesa que vieram do árabe.
alface, álgebra, toda palavra começa com al, ele vem do árabe, por exemplo. Ah, então quer dizer que os árabes daquela época eram basicamente vendedores ou eles que transformavam a cultura entre eles? Não, eles tinham essa coisa da venda também. Eles ficaram naquela região ali, da Península Ibérica, exatamente para intermediar relação de compra e venda. Eles sempre foram comerciantes, principalmente com a África, o norte da África, entendeu? E com o Oriente Médio. Foi por causa de um pedágio que os árabes criaram que Portugal resolveu tentar descobrir um novo mundo. Não é de tentar descobrir um novo mundo, tentar descobrir um novo caminho para as Índias, porque o trânsito entre Portugal e Índia era muito grande, tá? Porque a Índia tinha temperos, condimentos que eram muito valiosos, porque aqueles condimentos conservavam os alimentos por mais tempo. Era uma época que não tinha geladeira. Para conservar os alimentos, precisava daqueles temperos. E aquilo valia muito no mercado. Valia preço de ouro. Tanto que salário vem de sal, sabe? O sal e ouro era quase o mesmo valor. Mas não era por causa do sal ali. Eles usavam outros, como canela, cravo. Todos esses condimentos eram muito valiosos. E aí Portugal tinha esse comércio muito grande com a Índia. O que os árabes fizeram? Os árabes fecharam o canal ali e falaram assim, ó, você só passa aqui se me pagar. Tipo, criaram um pedágio. E isso encarecia para eles a viagem. Então eles falaram, então a gente vai para outro caminho. Vamos tentar outro caminho. Os espanhóis também tentaram. E os espanhóis, na ideia deles, o Colombo, eles iam dar volta pelo mundo, pelo planeta, para chegar na Índia. Portugal fez o caminho mais perto. Portugal, na verdade, que descobriu um caminho mais curto, que foi o Vasco da Gama, que foi passar pela costa toda da África, por toda a costa, para chegar na Índia. Isso era muito mais curto que dar a volta pelo planeta inteiro. E nessa de Colombo querer dar a volta no planeta inteiro, é que ele deu de cara com a América. E aí, tem um território lá, pode ser mais interessante que ir para a Índia. A verdade, parece que Colombo nunca ficou sabendo mesmo que ele descobriu um novo mundo. Na cabeça dele, ele chegou na Índia. Por isso que os índios deram o nome de índios para os habitantes, porque achavam que eles eram os habitantes da Índia. Por isso, índio. E os árabes, eles ficaram lá por muito tempo. Até serem expulsos, isso demorou uma bom bocado. E o início toda da Idade Média, eles estavam lá. Por isso, a influência grande da cultura árabe na língua portuguesa e na poesia trovadoresca. Nas cantigas, nos instrumentos. Se você ouvir música árabe, você vai ver muita semelhança de sons e também da música celta. Alguns instrumentos, uma flauta, um tambor, os celtas também usavam. Então tem essa mixagem dessas duas culturas, por isso que eu disse no início, se tem uma nação que foi mestiça, que nasceu mestiça, é Portugal. Depois ela veio fazer outra mestiçagem, por isso que talvez eles não tinham tanto problema assim, tiveram, né? Eles se misturaram muito mais facilmente com os povos indígenas e africanos aqui, mesmo que seja uma coisa ruim, do que outros povos como os espanhóis ou os ingleses, por exemplo. Ou a gente... não que eles foram mais bonzinhos, não foram mais bonzinhos, porque eles vieram para colonizar, mataram e tudo mais. Mas eles também não tinham pudor em, vamos dizer assim, em transar com pessoas de outras etnias. Tá? Isso que se fosse mesmo interesse apenas sexual. Coisa que alguns outros colonizadores, ingleses, por exemplo, não se misturaram com os povos indígenas lá da América do Norte, por exemplo. Não, eles já dizimaram de uma vez, eles não tiveram nem essa parte de mistura aí. Tá? E Portugal já nasceu mestiço. E é muito louco, porque Portugal é engraçado que, infelizmente, é muito
ele é muito acusado por brasileiros que vão morar lá e outros povos que vão morar lá, de ser um país bem racista, né? De ser um dos mais racistas, inclusive, da Europa, xenófobo e tudo mais. Isso é engraçado, né? E eles hoje, inclusive, eles acham que a língua portuguesa, muitos deles, assim, não é a maioria, mas tem uns que acham que a língua portuguesa é deles e tal, que fica pregando a pureza na língua e tudo mais. Acham que a gente não fala o português, tá? Eles não consideram, muitos deles acham que a gente não fala a língua portuguesa, nós falamos... Os árabes? Não, os portugueses de hoje. O português. Sim. Mas eles não têm que opinar em nada, né? Primeiro que eles roubaram tudo que era nosso. Tudo que era de valor. Eles achavam que aqui era deles. E se você for conversar com a mentalidade do português, assim, meio... Não meio bolsominion, mas assim, do médio lá, eles acham que aqui era deles, entendeu? Que eles tinham direito de pegar. Ideia de jirico. A mente deles, isso aqui pertence a eles, entendeu? Eles não consideravam, é engraçado, na parte do sexual, eles não tinham pudor em ficar com as índias, em ficar com as negras, não. Mas aí na hora de falar, de assumir, né, que aqui, não, que esse território tinha dono, não, aí já vinham já é diferente, aí isso era deles, aqui não tinha dono, aqui não tinha ninguém, eles vieram, eles trouxeram tudo na mente deles, eles vieram aqui e construíram uma civilização. Olha só, aqui não tinha nada, vamos dizer, desconsiderando totalmente a cultura indígena, a cultura africana que vieram depois, quer dizer, como se eles fizessem tudo, né? Eles não assumem, e isso é muito engraçado, porque eles não assumem, é como se eles não assumissem uma parte que é deles também, porque, como eu disse, a gente influenciou bastante também a língua deles, né? E eles são um povo miscigenado desde o início. Se tem um povo miscigenado lá, é eles. É engraçado eles terem esse racismo todo hoje. Quase que... Bom, mas se a gente tem brasileiro que é racista, né? Também um povo totalmente mestiço, a gente já sabe por quê, né? Tem essa mentalidade aí. Tudo culpa dos portugueses. Não chega a ser tudo culpa deles, porque a gente tem aí nossa culpa também, né? A gente faz 200 anos que a gente se separou. Eu não concordo, não. Em geral, a culpa é tudo deles. Eles sempre tiveram culpa de tudo. Em qualquer oportunidade eu vou culpar eles. O brasileiro também fez... O problema é que o brasileiro eleva ao quadrado. Tipo, tudo que de ruim que trouxe Portugal, a gente conseguiu elevar na cifra 10 vezes mais, entendeu? A burocracia portuguesa, que já era uma burrice, tipo, a gente conseguiu aprimorar para se tornar uma coisa pior 10 vezes mais. Quando você lê os problemas políticos que eles têm e lê os nossos, fala assim, não, o Brasil é um circo. Tipo, o Brasil é elevar ao quadrado ao máximo o pior lado que eles tiveram. E infelizmente, é claro, nós temos uma herança terrível que nós herdamos deles, que é a colonização escrota, racista, uma colonização feudal, né? Que vem lá da Idade Média aí, que se apossou, que são esses fazendeiros, essa elite rural que nós temos no Brasil, e que paga jagunços para dizimar, para matar pequenos produtores, por exemplo, para depois amedrontar essas pessoas e abandonar suas terras e deixar para eles. Isso é tática lá da Idade Média. Lá dos bárbaros, lá do início, os romanos faziam isso. Tacavam fogo nas vilas para as pessoas abandonar o que tinha ali e deixar para eles. Tacavam fogo, estupravam as mulheres, roubavam, matavam, para depois os poucos que restaram largar tudo e eles ficar com o resto. E aí, quando chegavam em outras vilas, outras localidades, eles não precisam nem dizer, o povo já abandonava tudo, já saía por livre e espontânea vontade. Toma! Deixa só com a roupa do corpo, mas me deixa vivo. Isso é uma tática que ainda se usa no interior do Brasil, tá? Então, isso dá muita discussão aí. Por isso que é interessante a gente entender que tipo de cultura que trouxeram para cá, esse tipo de raiz que nós temos, para a gente poder mudar, porque daqui para frente
Quem vai mudar ou vai construir um país somos nós, né? Os que ficaram aqui. Tudo bem? Então, boa noite para vocês. Foi muito bom essa aula. O que vocês acharam? Eu amei. Eu amei. Eu amei. Também. Foi bem legal. Então, que bom. Então, a gente se fala mais, depois eu vou mandar. Manda o link, por favor, para os outros que não estão no grupo, tudo bem? Tá bom. Ok. Também. Tá bom? E eu vou depois postar a aula e vou depois mandar o roteiro para novas atividades. E manda o nome, vocês que estão participando, por favor, manda o nome com o número e a série no Zap para eu poder dar a nota para vocês, participação. Tá bom? Quem está participando das aulas tem a nota de participação. Que bom. Ok. Tá bom. Tá bom. Obrigada, boa noite. Deixa eu interromper para a apresentação. Parar e gravando. É que eu tenho que desgravar aqui, vamos ver.